essa realidade daquilo que é a essência da igreja. O nosso tema nesse mês de fevereiro é a essência. Sou discípulo e faço discípulos. E a gente precisa entender que toda a estrutura que a gente vem a possuir, física, ela visa essa realidade de nós sermos discípulos e de nós fazermos discípulos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, ok? E se você ligar a sua Bíblia, lembre-se de deixá-la no Vibracal, por favor, ok? Para ela não tocar aí no meio do... Mateus 28, 16 a 20 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto, ele enfatiza essa realidade do discípulo ou do discipulado. Não é? O texto diz: os 11 discípulos foram até o monte que Jesus havia designado, havia combinado com eles. Antes de morrer, Jesus disse para eles que ele iria ressuscitar dos mortos, e depois que eles tivessem ressuscitado, eles deveriam se encontrar com ele nesse monte aí na Galiléia. E eles então vão para esse monte que Jesus havia indicado, e o texto faz essa ênfase: os 11 discípulos. É interessante isso, porque quando nós lemos o Evangelho de Mateus, e nós chegamos lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós ficamos sabendo que Jesus chama dentre os discípulos, dentre aquele grupo de pessoas que estavam com ele, 12 camaradas, e os traz até ele e investe essas pessoas de autoridade e de poder, e os envia para que eles pudessem estar fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles pudessem estar compartilhando o Evangelho do Reino, curando enfermos, libertando pessoas da escravidão de Satanás. E o texto lá em Mateus 10 diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Então, nós ficamos sabendo que dentre aquele grupo de seguidores de Jesus, grupo de discípulos de Jesus, esses 11, eles passaram a ser chamados de apóstolos. E ao longo de todo, a partir do capítulo 10, ao longo de todo o restante do Evangelho de Mateus, quando se refere a eles, Mateus vai falar ou vai chamá-los de apóstolos. Mas quando a gente chega no final do Evangelho de Mateus, esse texto que nós acabamos de ler, Mateus diz que os 11 discípulos foram. Ele não diz os 11 apóstolos. Aí é o número 11 porque Judas havia já se matado. Eles eram em 12 com Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, e ele já havia se matado, então os 11 foram ao encontro de Jesus. Mas o que eu quero que você perceba é essa expressão, os 11 discípulos. O texto não diz os 11 apóstolos, o texto diz os 11 discípulos. Por quê? Por que esses homens que foram chamados de apóstolos, quando Mateus termina o Evangelho e se refere a eles indo ao encontro de Jesus, ele não diz os 11 apóstolos foram, ele diz os 11 discípulos foram. Mateus faz isso sob a inspiração, né, de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque esses homens estão aí sendo uma referência da comunidade dos discípulos. É isso que Jesus acaba de dizer para eles. Jesus não está dizendo a eles como líderes, como apóstolos. Jesus está dizendo para eles como discípulos. Então, aquilo que é dito para esses 11 homens serve para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Os 11 discípulos foram até Jesus. Aquelas pessoas que vêm até Jesus, se tornam discípulos de Jesus, ele diz: vão e façam discípulos. Então, os 11 discípulos vieram e os 11 ouviram: vão e façam discípulos. É possível nós estarmos envolvidos com uma série de atividades religiosas
é possível a gente participar de um encontro como esse aqui, por exemplo, essa manhã. É possível nós cantarmos canções que expressem realidades sobre Deus, e até mesmo para Deus, ok? É possível a gente participar de um pequeno grupo, é possível a gente se envolver com uma série de atividades sem sermos discípulos de Jesus. Fazemos tudo isso meramente por uma questão religiosa, meramente por uma questão de religiosidade, ok? Assim como várias pessoas têm suas religiões e praticam, não é, as disciplinas das suas religiões, você pode ter como religião para a sua vida o cristianismo. E você pode estar envolvido com uma série de coisas que estão sempre relacionadas com Deus ou com a espiritualidade, sem efetivamente ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, ok? Então, a questão que a gente precisa perguntar para nós é: o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? O que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Os 11 discípulos vieram e Jesus disse para os 11 discípulos: vão e façam discípulos. Se nós vamos fazer discípulos, então nós precisamos saber o que é um discípulo. O que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso que Jesus está mandando a gente ir fazer? Se nós afirmamos que nós somos discípulos de Jesus, então o que nós estamos falando a respeito de nós mesmos? O que significa isso? O que significa ser um discípulo de Jesus, se dizer um discípulo de Jesus e ir fazer discípulos para Jesus? E mais, antes da gente sair, né, respondendo rapidamente essa pergunta, nós precisamos nos perguntar o que significa ser discípulo de Jesus e o que significa fazer discípulos para Jesus no contexto daquilo que a Bíblia nos apresenta. Aqui, mais particularmente, no contexto do que Mateus nos apresenta, porque nós estamos lidando com o Evangelho de Mateus aqui, né? Então, o que a Bíblia nos apresenta como discipulado, como ser discípulo e como fazer discípulo, o nome que a gente usa para isso é discipulado, né? O que significa isso? A partir daquilo que as Escrituras têm a nos apresentar, a partir daquilo que as Escrituras têm a nos dizer. Porque é muito fácil a gente parar aqui no século 21, não é? Olhar para trás e aí a gente dá uma resposta a partir dos nossos paradigmas sobre o que significa ser discípulo e fazer discípulo. Mas a questão é: será que os nossos paradigmas sobre ser discípulo e fazer discípulo estão corretos? À luz daquilo que a Bíblia diz para a gente que é ser um discípulo e é fazer um discípulo. Então, o que eu quero pensar com vocês hoje é justamente isso: o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo, e mais particularmente o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo à luz daquilo que as Escrituras estão nos apresentando, e mais particularmente ainda à luz daquilo que Mateus está nos apresentando, aquilo que Deus está nos revelando através do Evangelho de Mateus. Então, olhando para esse texto, e olhando para o Evangelho de Mateus, eu quero olhar alguns aspectos do Evangelho de Mateus com vocês, para podermos entender isso. A primeira resposta que nós vamos encontrar a partir dos Evangelhos é que ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor. Um discípulo é um seguidor. Se você for com a sua Bíblia para Mateus capítulo 4, você vai encontrar versos 18 a 20, você vai encontrar Jesus convocando, dentre aquele grupo de 11 que estavam ali, 2 deles. A narrativa de como Jesus convocou, na verdade, 4 desses 11 que estão ali. Então Mateus conta para a gente o que aconteceu. Nos versículos 18 a 20, nós lemos que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, e ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. Então, Simão e André, eles eram pescadores, eles se dedicavam à profissão da pesca. Na verdade, quando a gente olha para os demais evangelhos, para construir, né, todo o enredo, a gente vai descobrir que eles eram profissionais da pesca, eles tinham uma microempresa de pesca. Okay?
Pedro, André, eles tinham 2 sócios que vão aparecer aí nesse texto também um pouquinho para frente, que é o Tiago e João, não é? E eles têm uma microempresa de pesca. E a gente precisa entender que o Mar da Galileia, a grande fonte de recursos daquela região ali, o grande negócio, né, daquela região era a pesca. Então, Mateus nos diz que esses homens, eles eram pessoas que estavam envolvidos, né, com a sua vida profissionalmente nessa esfera da pesca, da pescaria. E aí Jesus passa por eles. E o texto nos diz que Jesus passa por eles e Jesus faz um convite específico a eles. O texto diz que eles estavam trabalhando e Jesus diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E aí o verso 20 diz: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. A mesma coisa vai acontecer um pouquinho mais abaixo, quando ele vai encontrar com Tiago e João, que diz que eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, que também era pescador. O negócio naquela época era um negócio de família, na maioria das vezes. E aí Jesus os chama também, e eles deixam imediatamente o seu pai e o barco e o seguem. O que está acontecendo aqui? Por que esses homens ouvem esse chamado feito por Jesus, e eles deixam aquilo que eles estão fazendo e eles vão atrás de Jesus? Através do Evangelho de Lucas, nós ficamos sabendo que esse processo ele foi um processo, na verdade, um pouquinho mais lento, né? Ele aconteceu em 2 etapas, né? Na vida deles. Eles começaram a andar com Jesus, mas eles continuaram cuidando da questão da pesca, até que chegou um momento, principalmente Pedro, né? E até que chegou um momento em que Jesus disse para Pedro: agora acabou, o negócio é só comigo. E aí Pedro realmente deixa tudo e vai atrás de Jesus e nunca mais volta à pesca, a não ser lá em João capítulo 21, depois que Jesus ressuscita e aparece para ele, mas mesmo assim ele está meio desanimado e ele volta então a pescar. Quando a gente faz essa pergunta, a gente lê esse texto, por isso que eu falei que a gente tem que olhar a perspectiva de lá para cá, porque olhando daqui para lá, talvez a resposta que a gente deu é o seguinte: eles deixaram tudo e eles seguiram a Jesus porque aquele homem é Jesus, e é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. Então o Filho de Deus chamou-os para segui-los, e eles largaram tudo e foram andar atrás de Jesus. A grande questão é que eles não sabem que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Ok? Eles não sabem ainda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles ainda não chegaram a essa conclusão. Mas alguma coisa acontece aqui que faz com que esses homens realmente deixem tudo aquilo que eles estão fazendo e sigam Jesus. Então, o que está acontecendo? Por que é que eles fazem isso? Eles fazem isso porque Jesus é um rabi. Jesus é um rabino judeu. Ele é um mestre judaico. E naquela época de Jesus, isso era muito comum entre os rabinos. Os rabinos tinham os seus seguidores. Os rabinos tinham aquelas pessoas que dedicavam a exclusividade da vida deles, seguindo um rabino, para aprender a pensar como aquele rabino, a falar e ensinar como aquele rabino, e a fazer as coisas que aquele rabino fazia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele se apresenta contextualmente como um rabino. Então ele assume essa identidade, não é, de rabino. A maioria dos rabinos, eles tinham uma escola, eles seguiam uma escola, ou seja, eles ensinavam dizendo assim: ouviram o que foi dito pelo rabino fulano de tal. Então, Aí aquele rabino fulano de tal, ele tinha um outro rabino que ele seguia, e quando ele ensinava, ele dizia assim: ouviram o que foi dito pelo rabino fulano de tal. E aí ele pegava e ensinava, mas Jesus é um rabino diferente. Ele vem e quando ele ensina, ele não diz assim: vocês ouviram o que disse o rabino fulano de tal. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele ensinava a partir da sua própria autoridade. Ele não evocava a autoridade de ninguém para ele poder ensinar aquilo que ele estava ensinando. E isso trouxe uma grande revolução. Você precisa entender que dentro da cultura de Jesus, seguir um rabino era um grande privilégio. Apenas as pessoas mais qualificadas eram escolhidas pelos rabinos para serem seus seguidores. Então somente pessoas que tinham o seu QI muito elevados e eram muito capazes, é que os rabinos convidavam para segui-los e aprender com eles, porque aquelas pessoas iriam depois ensinar o que eles estavam ensinando. Então eles não queriam qualquer um. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus passa e aqueles homens estão pescando
eles não são intelectuais, eles não são pessoas extraordinárias. E Jesus diz para eles: sigam-me. Sigam-me. E porque Jesus é um rabino, eles entendem que aquilo que Jesus está fazendo é chamá-los para andar com Ele, para aprenderem a viver a vida com Ele. Então, ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24, você vai ver que Jesus, ele estabelece esse critério não apenas para aqueles, mas para qualquer um que siga-o. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ser um discípulo significa ser alguém que segue outra pessoa. Ser um discípulo de Jesus significa então que nós somos pessoas que tomamos a decisão de seguir atrás de Jesus, de andar com Ele, de viver com Ele. Isso é possível hoje por causa da presença do Espírito Santo de Deus que está conosco e que é o Espírito de Jesus. Então ser um discípulo não é meramente ser uma pessoa que se matricula numa classe ou que começa a participar de um grupo que a gente chama de discipulado. Você pode fazer isso sem ser discípulo. Discípulo é ser uma pessoa que anda atrás de Jesus, segue a Jesus. E por que eles andavam atrás de Jesus? Aí vem o segundo elemento do que significa ser um discípulo. Eles andavam atrás de Jesus para aprender com Ele. As pessoas na época de Jesus andavam atrás de um rabino para poder aprender a viver a vida com aquele rabino. Aprender a pensar a vida como aquele rabino pensava. Aprender a entender as realidades da vida a partir daquilo que aquele rabino ensinava. Aprender a pensar como ele, a falar como ele, a fazer o que ele fazia. Há relatos sobre os rabinos judaicos da época de Jesus que chegam a ser engraçados. Alguns historiadores dizem que alguns discípulos de rabinos, eles às vezes se escondiam debaixo da cama do rabino à noite para saber como é que ele fazia sexo. Como é que ele tratava a esposa dele? Porque eles queriam aprender a fazer tudo com o rabino. Então tinha a turma que era exagerada, né, nesse negócio. Eles queriam aprender tudo. O que eu e você precisamos entender nessa dimensão daquilo que a cultura da época de Jesus nos apresenta é justamente isso. Se nós nos tornamos seguidores de Jesus, então nós estamos dizendo que nós vamos aprender a viver a nossa vida com Ele. A nossa vida não vai ser moldada por aquilo que a nossa sociedade diz. A nossa vida não vai ser moldada por aquilo que as tendências dizem. A nossa vida vai ser moldada por aquilo que Jesus diz. Isso significa ser um discípulo. Então eu sigo Jesus, eu ando com Jesus, eu ando atrás de Jesus, não meramente para fazer um rolezinho com Jesus. Eu ando com Jesus porque eu quero aprender a viver a minha vida com Ele. Eu quero aprender a pensar como Ele, a falar como Ele e a fazer o que Ele faz. Mateus capítulo 4, verso 19, demonstra isso para a gente. Jesus disse para eles: olha, eu quero que vocês me sigam porque eu quero ensinar vocês a serem pescadores de homens. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Essa é uma expressão que Jesus usa para falar para eles sobre o que é que Ele iria ensinar e produzir na vida deles e através da vida deles. Em outros textos de outros evangelhos, outras figuras são usadas, como por exemplo, Jesus usa a figura da videira, falando que nós somos os ramos e Ele é a videira e que Ele vai produzir frutos através de nós. Então a linguagem de João, por exemplo, 15, não é a de sermos pescadores de homens, mas é de sermos produtores de fruto.
Seja pescadores de homens, sejam produtores de frutos ou qualquer outra imagem que o Novo Testamento use, o que essas imagens representam para nós é que nós estaremos sendo treinados, nós estaremos sendo ensinados, nós estaremos tendo a nossa vida modelada pela vida de Jesus. Nós vamos aprender com Ele como a gente trata as pessoas. Nós vamos aprender com Ele como nós nos relacionamos. Nós vamos aprender com Ele sobre como nós lidamos com o dinheiro. Nós vamos aprender com Ele como nós lidamos com o tempo. Nós vamos aprender com Ele como nós devemos ser profissionais. Nós vamos aprender com Ele como nós devemos tratar a nossa esposa, como nós devemos tratar o nosso esposo, como nós devemos tratar nossos filhos, como os filhos devem tratar os pais, como nós devemos agir como patrões e como nós devemos nos portar como empregados. Nós vamos aprender com Ele. A maneira disso acontecer hoje na nossa vida é através da liderança do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar naqueles que rendem-se ao que Jesus Cristo fez por nós, através da sua morte e da sua ressurreição, e através da direção que o Espírito nos dá, mediante a revelação da sua palavra. Então, se nós somos seguidores de Jesus, ou nos tornamos seguidores de Jesus, nós precisamos compreender que este livro aqui, ele é um livro como outro, qualquer, só que não. Ok? Ele é como um outro livro, só que não. Ele é no sentido dele ter o mesmo material, ele ter folha, ser de papel. Se você botar fogo nele, nada de especial vai acontecer, evitando que ele se queime, ele vai queimar como qualquer outro livro. No entanto, aquilo que esse livro nos diz, aquilo que esse livro nos ensina, é a palavra de Deus para nós. É o ensino da vida de Jesus para nós. Então, nós lemos as Escrituras para que nós possamos aprender com elas como é que Jesus vive. E como nós podemos viver a partir da vida de Jesus, que agora está em nós. E para compreendermos isso bem, nós precisamos entender essa dinâmica da época de Jesus sobre discipulado. Porque na época de Jesus, quando Pedro deixou as redes dele e foi atrás de Jesus, na mente dele, essa era uma realidade clara. Era uma condição sine qua non. Não é? Era uma condição inalterada. É isso que vai acontecer. Se eu começar a andar com ele, ele é um rabino. Se eu começar a andar com ele, então eu vou começar, com o passar do tempo, a aprender a pensar como ele, a falar como ele e a fazer o que ele faz. É isso que vai acontecer na minha vida. E isso é o que estava na cabeça de Pedro. Se a gente não entender isso, nós não compreendemos a dimensão daquilo que a Bíblia chama e aquilo que a Bíblia apresenta para nós como discipulado. Nós vamos começar a achar que discipulado é meramente uma questão racional. Uma questão de você estudar alguns livros e de você saber alguns conceitos. Veja, isso faz parte do discipulado, mas isso não é o discipulado. O discipulado é você seguir Jesus para aprender a viver a sua vida em Jesus, com a vida dele, que é revelada nas Escrituras e que está em você e em mim através do seu Espírito, como eles. A diferença deles para nós hoje é que entre eles tinha um homem visível, e porque era um homem visível estava limitado. Mas entre nós existe um homem espiritual que não está limitado. Ele está com cada um de nós. Ele habita em cada um de nós através do seu Espírito. É isso que o Evangelho faz. Quando eu tenho consciência de que pelo meu esforço próprio, pela minha religiosidade, pelas minhas boas obras, eu não vou me reconectar a Deus, mas se eu humildemente aceitar aquilo que Deus fez por mim através de Jesus Cristo, naquela cruz, na sua morte, na sua ressurreição, então a vida de Jesus me é dada, passa a estar em mim, e aí eu começo a andar com Ele, e eu começo a ler as Escrituras
e perceber que as coisas que estão registradas nesse livro aqui, obviamente a gente tem que usar a nossa razão, nosso intelecto para entender o que era cultural, o que era apenas um relato que faz parte do contexto daquilo que Deus realmente quer nos ensinar, mas o Espírito Santo, Jesus disse isso, Ele vai nos dirigir a toda a verdade. Então eu tenho Ele em mim, eu medito nas Escrituras e Ele vai me dirigindo a toda a verdade. E toda a verdade tem a ver com essa realidade de que eu vou estar aprendendo a pensar como Jesus, falar como Jesus e fazer o que Jesus faz. Para mim, ninguém entendeu melhor isso, ou expressou melhor isso do que o próprio Pedro. Capítulo 14 de Mateus, versos 22 a 36, a gente tem essa cena, que para mim é uma cena fantástica, que demonstra como Pedro entendeu esse negócio. E na maioria das vezes eu acho que nós lemos errado o texto. Jesus, ele multiplica os pães, ele farta as multidões que estavam ali, e aí então ele diz para os discípulos que eles deveriam entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado da margem, enquanto Jesus ia despedindo a multidão. Depois que Jesus despede toda a multidão, o texto diz que ele sobe ao monte para orar, e ele se delonga ali no papo dele com o Pai, e eles estão atravessando o mar da Galileia, o mar de Genezaré, e o texto diz que uma grande tempestade os pega no meio do caminho. E veja, pelo menos 9 desses 12 homens que estão atravessando o lago de Genezaré nesse barco eram pescadores experientes. Pelo menos 9 deles. Dos 12 discípulos de Jesus, 9 eram pescadores. Jesus gostava de pescador, né? Okay? E diz que o negócio está bravo, a tempestade está tão feroz, que eles estão com medo de morrer. Eles estavam convencidos de que eles iriam morrer. Jesus não estava com eles, a tempestade estava fora do controle, e de repente o texto nos diz que Jesus vem andando, verso 26, que Jesus vem andando, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E aí o 26 diz, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Eles não ficaram com medinho. Entendeu? Eles ficaram com muito medo. Eles ficaram aterrorizados também. Você olha uma tempestade, de repente vê um vulto de uma pessoa andando sobre as águas. E a conclusão deles era o seguinte: eles gritaram, disseram, é um fantasma. E o texto diz, e gritaram de medo, marmanjo, homem barbado, pescador, né? Tudo com medo, né? Pronto, vamos morrer mesmo. Aí o fantasma já está até vindo aí buscar a gente, né? E aí Jesus, do meio da tempestade, grita para eles. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Eles estavam com medo. E Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí vem Pedro. Aí Pedro faz um negócio que quando a gente lê o texto daqui para lá, é a coisa mais ilógica que se possa fazer numa situação como essa. O que Pedro fala? Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Espera aí, devo ter lido errado. Não é possível. Não, é exatamente isso. Não, Ricardo, você citou errado. Não. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Você concorda comigo? Presta atenção aqui em mim, ó. Olha aqui para mim. Você concorda comigo que por pior que tivesse a situação dentro daquele barco, o melhor lugar para você estar ainda era o barco? No meio daquela tempestade toda? Sim ou não? Concorda ou não? Alguém acha aqui que não era o barco? Porque no mínimo o barco não naufragou, você agarra numa madeirinha lá, né? E fica flutuando, né? Mas aí o Pedro, ele olha e fala assim, se és mesmo o Senhor, gente, o que você pediria? Eu me conheço, eu falo, se é o Senhor, manda parar essa tempestade. Não é esse o pedido lógico? Se é o Senhor, vem logo para dentro do barco. Se é o Senhor, nos ajuda a chegar logo na outra margem. Lendo daqui para lá, nós nunca
Nenhum de nós nunca iremos dizer assim: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Você só entende por que Pedro pede isso se você entender o que eu acabei de dizer para você, que na cabeça de Pedro, quando ele começou a ser um seguidor daquele homem chamado Jesus, daquele rabino chamado Jesus, ele entendia que ele estava, a partir daquele momento, aprendendo a viver a vida dele com Jesus, pensar como ele, falar como ele, fazer o que ele faz. É por isso que ele diz: se é o Senhor, então mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Porque na lógica de um judeu que segue um rabino, ele diz: se é ele, então eu faço isso aí também. Porque se ele faz, eu sou seu seguidor, eu estou aprendendo a fazer o que ele faz, então eu também vou fazer. E Pedro sabia que isso estava acontecendo, por quê? Porque no capítulo 10 ele é um dos chamados para ser apóstolo. É um dos que Jesus envia para curar enfermos, expulsar demônio, na autoridade dele. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazendo isso, e agora Jesus manda ele ir e ele fazer isso, e ele vai, faz e funciona. Então, na cabeça dele, se é o meu rabino, e ele está andando sobre as águas, então eu também ando sobre as águas. Se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E a turma mete a boca no pido, né? Porque ele afundou. Mas o texto de Mateus diz assim no verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Fez o que Jesus faz. Andou sobre as águas. Depois ele começou a perceber o barulho das ondas, o vento, né? Começou a pensar como ocidental do século 21. Não, mas espera aí, não tem lógica nesse negócio. A água afunda, né? Não é assim que as coisas funcionam. E aí ele afundou. E o texto nos diz que imediatamente ele grita: Senhor, salva-me. Verso 30, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A minha pergunta é: ele duvidou do quê? Porque o texto diz que Pedro, ele olha, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele fica com medo, mas Jesus pergunta para ele: por que duvidou? Jesus não pergunta para ele: por que você teve medo? Jesus pergunta para ele: por que duvidou? Duvidou do quê? De que Jesus pode andar sobre as águas? Não. De que ele podia fazer o que Jesus estava fazendo. Você é um discípulo de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Então, a pergunta de Jesus para mim e para você é: por que vocês duvidam? Por que vocês duvidam que vocês podem pensar como eu penso, falar como eu falo e fazer o que eu faço? Por que é que vocês duvidam? Mas o texto nos diz que Jesus faz essa pergunta para ele, segurando-o pela mão. Eu não sei como, de fato, essa cena aconteceu, ok? Eu sempre falo aqui que a gente tem que ler a Bíblia com imaginação, né? E eu sempre leio com imaginação. Eu não sei como essa cena aconteceu, mas eu imagino que ela aconteceu com Jesus segurando Pedro assim, levantando, dando uma bela de uma gargalhada, e abraçando Pedro. Ô Pedro, por que você duvidou, rapaz? Estava indo tão bem. Eu não acho que Jesus estava bravo com Pedro. Eu não acho que ele estava zangado. É a minha leitura do texto, ok? Eu não posso dizer que foi assim. Mas é como, toda vez que eu leio esse texto, eu imagino assim. Jesus está estimulando a Pedro. Dizendo: rapaz, é exatamente isso. Vamos lá. Só que o texto é interessante porque diz que eles voltam para o barco. E quando eles voltam para o barco, verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram. Eles eram judeus.
Judeu não adora ninguém a não ser Deus. E se eles adoraram a Jesus aqui, é porque eles estavam reconhecendo e entendendo que aquele rabino, aquele homem, não era um mero homem. Não era um outro rabino, mais um rabino. Não era um rabino qualquer. Era o próprio Deus. E o texto diz que eles adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que leva-os a chegar a essa conclusão? De um fantasma? É um fantasma. A verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que leva é que esses homens têm a escritura na sua cabeça, na sua mente. E quando você abre a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 9, você vai ler: bem sei, então Jó respondeu, bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das trevas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. A conclusão deles é que esse cara é Deus, porque só Deus anda sobre as ondas do mar. Então, quando eu e você nos tornamos um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, nós estamos nos tornando, na verdade, gente que está aprendendo a viver a nossa vida com Deus. Porque Jesus é Deus. Quando a vida dele vem para nós, e nós começamos a andar com ele, nos tornamos seus discípulos, nós estamos aprendendo a viver a nossa vida na vida de Deus, a pensar a vida como ele, a encarar os desafios como ele, a pensar como ele, falar como ele, fazer o que ele faz. Isso foi assim para o resto da vida de Pedro. E é isso que Jesus quer para mim e para você. Quando a gente come desse pão, quando a gente toma desse cálice, nós estamos falando que a vida de Jesus está em nós. A nossa vida está nele. E a vida dele está em nós. Nós estamos andando com ele todos os dias. Todos os dias nós temos uma tempestade diante de nós. Às vezes o mar está tranquilo, às vezes está mais ou menos, às vezes está muito revolto. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, seja lá qual for o contexto. E nós temos sempre duas alternativas. Uma é ficar confiando na nossa racionalidade e entendendo que o barco é o lugar mais seguro para a gente estar, apesar de todas as turbulências. Outra é dizer, peraí, eu estou andando com aquele que anda sobre as águas, e perguntar para ele, Senhor, eu posso sair do barco? Eu posso andar sobre as águas? E se ele te disser, venha, vá. Isso é para nós como pessoas, isso é para nós como igreja, isso é para nós como família, como casal, pais, filhos. Atos 9 nos diz que Pedro estava numa região próximo a Jope, e uma discípula em Jope morreu, chamada Tabita, Dorcas. E eles mandaram chamar Pedro.
E quando Pedro chegou lá, a multidão veio chorando até ele, trazendo as roupas que ela fazia, porque ela era uma mulher que cuidava de muitas pessoas necessitadas. E Pedro, a cena do texto, quando eu leio de novo, imaginação, me remete a Marcos 5. Quando Jesus chega nas praias da Galileia e uma multidão vai até ele, dizendo, seguindo um homem chamado Jairo, que diz para Jesus: por favor, vá lá em casa, minha filhinha está doente, ela vai morrer. E Jesus vai com ele, no meio do caminho, uma mulher toca nas suas vestes, ele para, ele quer conhecer quem é a mulher, e nesse ínterim, a filha de Jairo morre. Tempestade. E Jesus diz para Jairo: não se turbe o seu coração, não fique inquieto. Está aqui quem anda sobre as águas da morte. Vamos até lá. E quando ele chega, o pessoal está chorando e Jesus diz assim: para que esse choro? A menina dorme, não está morta. E quem estava chorando começa a rir. E Jesus diz assim: ninguém vem comigo, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Ele entra, fecha a porta. Ele não ora, porque ele é Deus, né? Então ele sabe o que ele vai fazer. E aí ele diz: Talita cumi, menina, acorda. E ela senta na cama. E Jesus a devolve viva. Pedro estava lá, Pedro viu isso. Aí quando eu chego em Atos 9 e eu começo a ler o texto, Pedro chega e tem um monte de gente chorando. E Pedro diz assim: sem desespero, ninguém vem comigo. Aí ele entra no quarto, fecha a porta. Eu já vi esse negócio. Pensar como ele, falar como ele, fazer o que ele faz, eu já vi isso. Pedro não é Jesus, não é Deus, então ele tem que orar. O texto diz que ele ora. E depois que ele ora, ele vira-se para Dorcas e diz: Dorcas, acorda. E a mulher senta na cama. E Pedro manda chamar o povo e entrega a viva. De novo, imaginação, ok? Isso não está na Bíblia, está na minha imaginação, tá certo? Eu fico imaginando como foi a oração de Pedro. O que Pedro orou? O que ele falou? Eu gosto de imaginar que Pedro orou assim: Senhor, posso descer do barco? Posso andar sobre as águas? E Jesus disse para Pedro: pois venha. E Pedro andou sobre as águas da morte. Isso é ser um seguidor de Jesus. E para a gente terminar, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus, é ser um aprendiz de Jesus, mas é também ser um membro da comunidade dos discípulos. O texto de Mateus 4, 21, fechando o texto, a 22, nos diz que Jesus chamou anteriormente Pedro e André, mas depois ele chamou Tiago e João. E quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente vai vendo que Jesus vai chamando cada vez mais e mais e mais e mais pessoas, e essas pessoas vão se juntando umas às outras, e elas vão caminhando com Jesus, juntas umas com as outras. De formas que quando nós chegamos no final do texto de Mateus 28, 17, diz que eles foram, os 11 discípulos foram ao monte que Jesus havia designado. E o adoraram. Juntos. Uma comunidade. Um grupo de pessoas. Porque ser um seguidor de Jesus é ser parte do povo de Deus em missão no mundo. Ser um seguidor de Jesus é ser uma pessoa que está ao lado de outras pessoas que também estão seguindo Jesus. Não há discipulado individual. Não há discipulado personal. Nós vivemos nessa geração dos personais. Você vai para uma academia e você quer ter o seu personal. Tem que ser o cara que é só para você, que só dê atenção a você. Você vai para uma aula de línguas e você não quer estudar com um grupo, você quer uma aula particular. Se você tiver condições e recursos para isso, é assim que você quer fazer.
O nosso mundo é um mundo da individualidade, mas o mundo da Bíblia é um mundo da coletividade. O mundo da Bíblia é o mundo da comunhão, da parceria, do sentar-se ao redor dessa mesa juntos, do partir esse pão juntos, do tomar esse cálice juntos, de dizer: nós somos seguidores de Jesus. Nós somos representados por aqueles 11. Nós fazemos parte dessa realidade. Nós fazemos parte da família de Deus. Essa mesa é a mesa dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, daqueles homens e daquelas mulheres que disseram: nós vamos seguir Jesus juntos. Nós vamos aprender juntos com Ele, a pensar como Ele, a falar como Ele e a fazer o que Ele faz. Os 11 discípulos foram. Ser um discípulo, então, é ser alguém que pensa como Jesus Cristo, fala como Jesus Cristo, faz o que Jesus Cristo faz. E isso é possível hoje, porque a vida de Jesus Cristo está em nós, mediante a presença do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, na nossa vida. Então, antes de nós olharmos para situações e acharmos que nós não podemos, que isso é impossível, nós devemos nos lembrar que aquele homem que andou nas estradas da Galileia está vivo. Ele ressuscitou. E a vida dele é dada a mim e a você, através da presença do seu Espírito. E talvez você diga assim: mas Ricardo, eu não vejo isso funcionando muito bem na minha vida. E eu vou dizer para você: bem-vindo. Muitas vezes eu não vejo isso funcionando muito bem na minha vida também. Por isso que é seguir. Você tem que continuar seguindo. Eu tenho que continuar seguindo. É um aprendizado que acontece ao longo do caminho. Não é um curso de 4 anos de faculdade, que você tira o diploma e fala: oh, beleza, agora vai embora. Não. É para a vida. E como eu já falei numa outra oportunidade, quando eu compartilhei alguma coisa parecida com isso com vocês, alguns talvez estivessem naquela mesma data, quando a gente faz isso, e a gente anda bem perto de Jesus, entre os talmidins, que eram os discípulos dos rabinos do primeiro século, lá havia um ditado, uma saudação que eles faziam uns para os outros, que era a seguinte: que você seja coberto pela poeira do seu rabino. Por que eles diziam isso? Porque eles andavam geralmente em fila indiana, o rabino na frente, os discípulos atrás, e ficava mais perto do rabino aqueles discípulos que tinham mais intimidade com ele. E como as estradas não eram pavimentadas, à medida que o rabino andava, a poeira das suas sandálias iam subindo, e os discípulos que estavam mais perto ficavam com as roupas mais encardidas. Então, quando os discípulos, um grupo de discípulos chegava numa cidade e eles se encontravam com outro grupo de discípulos, eles eram capazes de identificar quem era mais íntimo daquele grupo ao seu rabino pela sujeira da roupa, pela poeira que estava impregnada na roupa. Eles olhavam e falavam: aquele ali é o mais íntimo, é o discípulo mais íntimo. De Jesus era João. Tinham 3, João, Tiago, Pedro. Depois vinha o André, mas o mais íntimo era João.
quando a gente comer esse pão juntos, quando nós bebermos esse cálice juntos, que o desejo do meu coração e do seu coração seja de intimidade com Deus, seja de estarmos cobertos pela poeira de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Messias, nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Rabino, nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor esses elementos. São meios, ó Deus, visíveis da tua graça invisível. Realidades, ó Deus, físicas que não podem nos saciar, mas que trazem em si a realidade espiritual que nos sacia plenamente. Nós estamos na vida do teu Filho e ela está em nós. Senhor, desejo do coração de cada um de nós essa manhã seja esse. Seja, ó Deus, de andarmos, seguirmos Jesus de perto, para aprender com Ele, juntos, como seus discípulos, sermos cobertos da sua vida, da sua presença, da sua intimidade, Pai. E isso sendo assim, que ao longo da nossa semana, na nossa casa, no nosso casamento, na relação com os filhos, com os pais, no nosso trabalho, nas interações sociais ao longo da semana, no mercado, na academia, onde for, Deus, que nós possamos perceber que o Senhor, em muitas dessas situações, vai estar nos convidando a descer do barco, a andar sobre o mar com o Senhor, a sermos como foi Pedro para Dorcas em Jope, a esperança do Senhor para a gente que já está sem esperança. No nome de Jesus nós oramos. Amém.